2022 começou e a energia de caos já se desenha diante dos nossos olhos. Dentro de alguns dias vai começar o BBB 22, na sequência tudo indica que vamos ter mais uma Copa do Mundo e vamos fechar o ano com eleições presidenciais. Tudo isso num cenário de uma crise sanitária sem precedentes, crise econômica se instalando, um país polarizado, onde ninguém escuta ninguém e todo mundo jura que está certo. Como que a gente pode sobreviver a esse ano, sair de 2022 com a saúde mental ilesa? Meu nome é Thalita Mota, sou terapeuta integrativa e no vídeo de hoje eu quero dizer para vocês que é possível sobreviver a 2022 com saúde mental. Quando esse tema começou a pipocar aqui na internet, de que teria BBB, Copa do Mundo, eleições e tal, eu pensei em trazer esse assunto a partir da perspectiva de Freud no livro Psicologia das Massas e Análise do Eu. Eu li esse livro quando eu cursei a disciplina de grupos terapêuticos na universidade e nele Freud explica com maestria como funcionam as massas, como que funciona essa violência que, por exemplo, a gente vê em torcidas de futebol, o fanatismo, a admiração cega por líderes imperfeitos. Ele explica todos esses processos do ponto de vista psíquico. Mas aí, com o passar dos dias, eu comecei a ler um outro livro que falava sobre a sombra, e aí me veio a ideia de trazer esse assunto na perspectiva da sombra coletiva, né, que o Jung traz esse conceito. Como que surge na sociedade essa dinâmica do nós contra eles, quais são as implicações disso, as consequências para o coletivo desse tipo de pensamento, de comportamento, de onde isso parte. Mas aí eu me deparei com uma história que tem uma lição muito interessante, que eu acho que é tudo que a gente precisa para passar esse ano com o pé nas costas. Que história é essa? Eu escutei essa história de uma colega terapeuta integrativa que eu admiro muito o trabalho, a Gisela Valim. Essa história é relatada pelo Osho no texto A Música Mais Antiga do Universo, e ele conta, na realidade, uma história que Ramakrishna contava. Ramakrishna foi um líder hindu muito influente na Renascença Bengali do século XIX. A história é a seguinte: havia um pássaro que estava voando com um rato morto no bico. Atrás desse pássaro viam 20 ou 30 pássaros que estavam perseguindo com muita fúria aquele pássaro que estava com o rato morto no seu bico. E aí esse pássaro começa a pensar super preocupado: mas gente, eu não fiz nada com esses 20, 30 pássaros, eu só estou carregando esse rato morto. Por que eles estão me perseguindo com tanta fúria, com tanto ódio? E aí, no meio daquele conflito, com os outros pássaros atacando ele, tentando atingi-lo de alguma forma, ele acaba abrindo a boca e o rato cai. Quando o rato cai, os pássaros param de persegui-lo. Conta a história que o pássaro senta em uma árvore, reflete e pensa: nossa, eles não estavam contra mim, eles só estavam fazendo a mesma viagem. Todo mundo estava interessado no rato morto. O rato morto é o ego. E todo tipo de conflito que é possível haver entre seres humanos tem sua fundamentação no ego. Acontece que o ego, ele não representa quem nós realmente somos. Nós somos a nossa consciência. O ego, ele é uma construção social, como se fosse um veículo que a gente usa para operar no mundo e se situar no mundo, entender o nosso posicionamento em relação às coisas. Mas a partir do momento que a gente deixa de identificar o ego enquanto um veículo pelo qual a gente opera na sociedade e passa a se identificar com ele e achar que nós somos esse ego, aí começam os conflitos e diversos problemas que a gente pode evitar quando a gente percebe o lugar e a função do ego na nossa vida. O nosso ego é construído socialmente no contato com o outro. Uma maneira muito interessante da gente ilustrar isso é quando a gente lembra daqueles casos das crianças que foram criadas com lobos. Quando a gente encontra um ser humano que foi privado do contato social, nem andar com os dois pés ele anda, nem falar ele fala. Então, a nossa construção, ela se dá diretamente no contato com a sociedade. As pessoas vão nos passando informações e a partir dessas informações a gente vai assimilando o mundo ao nosso redor e construindo uma imagem própria. Acontece que a gente lida a vida inteira com pessoas que têm seus próprios atravessamentos, que têm seus próprios traumas, que têm seus próprios vieses, e muitas vezes a gente constrói egos que não são saudáveis.
E o perigo disso é que a gente pode começar, por exemplo, a acreditar que a gente é burro, que a gente não serve para tal coisa, que a gente não consegue isso, não consegue aquilo, porque a gente vai internalizando coisas que às vezes refletem o interior da pessoa que convivia com a gente, que tinha seus traumas, que tinha seus atravessamentos, que tinha os seus próprios problemas. E essa é uma das informações importantes sobre o ego. O maior medo do ego é a extinção. Ele tem medo de deixar de existir. Então, muitas vezes, para se autoafirmar, ele vai querer afirmar as opiniões dele, sendo que essas opiniões são formadas a partir de atravessamentos diversos, inclusive de coisas que não são fatos, que são, às vezes, como eu falei, a opinião de uma pessoa que tinha um trauma e convivia comigo. Muitas vezes, a pessoa vai precisar reclamar de problemas porque aqueles problemas reforçam para mim que o ego existe, que ele está ali. Ele quer existir e ele tem medo de ser extinto. Então, a maioria das emoções que a gente experimenta, que são de fato fisiológicas, eu trabalho com neuro, eu não nego isso, a questão é que essas emoções, essas coisas que a gente experimenta, são fruto do ego. Quando eu sinto uma raiva, uma inveja, uma indignação com alguma coisa, isso geralmente vai partir dessa construção que a gente usa para operar socialmente, que é o ego. Qual é o problema da gente se identificar com isso? Nada que dá e passa é você. Você é aquilo que não muda. Quando você está triste, quando você está com raiva, quando você experimenta alguma emoção, alguma sensação, quem é que percebe essa sensação? É você. Então, quando a opinião de alguém te irrita, isso é um claro sinal de que você está identificada nesse momento com o seu ego. Só que o ego, ele é construído no social e ele é imperfeito, tanto que a gente pode mudá-lo. Ou seja, você está irritado por uma coisa que foi construída por outras pessoas que talvez você, no fundo, nem concorde mesmo. Mas você usa aquilo ali para ter uma ilusão de que você não deixará de existir, de que você não morrerá. É meio viajado mesmo, mas acho que vai dar para entender. Eckhart Tolle, no seu livro O Poder do Agora, que é maravilhoso, ele traz uma frase que é muito interessante. O segredo da vida é morrer enquanto é vivo e descobrir que a morte não existe. Ele fala isso se referindo ao ego, ou seja, quando você permite se distanciar do ego e entender ele como um veículo e não como você consegue ver que o maior medo dele é uma ilusão, porque você não vai morrer se você parar de se identificar com ele. Então a morte não existe, entende? E quando você entender que as suas emoções, os seus pensamentos não são você, você vai atingir um estado de paz quase inabalável. Vai ser muito difícil de tirar do sério. Porque a opinião do outro, você também vai ter consciência de que é fruto de um monte de atravessamento que ele nem sabe o que está envolvido ali na elaboração daquela opinião, daquele pensamento. Assim como as suas. Ou seja, o ego é o rato morto. Se você estiver carregando aquele rato morto no seu bico, vai ter um monte de gente querendo te atingir e vai acabar te atingindo, porque o rato morto está na sua boca. Mas a partir do momento que você solta, quem quer rato morto vai atrás de rato morto. E você não está carregando rato morto. Tá bem, Thalita, como eu posso fazer isso? Ter consciência disso já é ótimo. Já te dá 10 passos adiante de quem não tem na hora de você se preservar de conflitos. Agora, existe um exercício para isso que é fora de série e extremamente eficaz, que é a meditação. Porque na meditação você vai estar justamente silenciando o ego. Não no sentido de não ter pensamento, mas no sentido de observar o pensamento e ver que o pensamento vai e volta e você, que é o observador, continua ali, inabalável. Essa é a ataraxia e a apatia dos estoicos. Essa é a ação pela não ação dos taoístas. Essa é a paz que excede a todo entendimento dos cristãos. É o nirvana. É você entender que o rato morto tem que cair. Por hoje é isso. Espero que tenha ficado claro esse conceito meio abstrato. Desejo a todos nós muita paz em 2022. Até o próximo vídeo.